aqui. Sim. Então, pode começar, então. Vamos lá. Oi, eu sou o Heitor e hoje eu vou ser o moderador desse fórum de discussão para apresentar sobre o experimento 1 prático da disciplina de prática de eletromag. No grupo a gente tem a Júlia, a Maria Eduarda, o Eric e o Marco Aurélio. Beleza? Então, vamos começar aqui com um resumo, certo? Que durante a primeira prática de laboratório a gente fez 4 experimentos com foco em eletrostática e eletricidade. O primeiro experimento foi para determinar a carga elétrica de um canudo, que a gente eletrizou por atrito, certo? Utilizando as equações de Coulomb, e a gente também demonstrou essa aplicação acendendo um LED, né? Determinando ali quantos canudos era necessário para acender o LED por 1 segundo. No segundo experimento, a gente construiu um eletroscópio de folhas para observar os efeitos de eletrização. E no terceiro, a gente montou uma pilha galvânica para acender 3 LEDs conectados em série. E no último, o quarto experimento, a gente fez uma lâmpada incandescente funcional, certo? Concluindo essa etapa inicial de práticas experimentais. Agora a gente vai começar falando um pouco sobre o experimento da carga de um canudo eletrizado por atrito. E você pode falar um pouco para a gente, Duda, sobre como que foi o objetivo do experimento e os materiais? Falo sim, o experimento teve como objetivo principal quantificar a carga elétrica adquirida por um canudo ao ser eletrizado por atrito, e para isso utilizamos um canudo carregado, posicionado a uma distância específica e medindo a força e interação elétrica entre eles. Os materiais utilizados foram 2 canudos, uma régua, uma fita, material para suporte e papel. Sobre a montagem, primeiro a gente fixou a régua na mesa, utilizando a fita mesmo, e para não ficar mexendo. Em seguida, cortamos os 2 canudos, um menor e deixamos o outro maior. E fizemos um pequeno furo na ponta para poder prender o canudo na régua de uma forma que ele pudesse se movimentar. Aí nós eletrizamos o canudo maior e fomos tentando encostar ele de tal forma que o canudo pudesse se movimentar e a gente pudesse medir pela movimentação, de acordo com a variação na régua, o tanto que esse canudo ia mexer. Perfeito. Obrigado pela explicação. E agora eu vou falar um pouco então sobre como foi a realização do experimento, certo? Primeiro, para a gente eletrizar os canudos, a gente friccionou os 2 canudos com o mesmo material, no caso a gente usou papel, e com essa fricção, certo? Com esse atrito, o atrito acabou gerando a eletrização nos canudos, fazendo com que ambos tivessem o mesmo tipo de carga, né? Elétrica ou positiva, devido à transferência de elétrons entre os materiais, pelo atrito. Certo? Em seguida, a gente colocou o canudo cortado no suporte, como a Duda falou, para garantir que ele possa se mover livremente. E então a gente aproximou o canudo inteiro do canudo que estava preso na régua e a gente observou a interação entre eles. Essa interação foi de repulsão, certo? E a gente pode perceber que os canudos eles se repelem, confirmando que eles possuem cargas iguais, como a gente teorizou, porque cargas do mesmo tipo elas se repelem, certo? A gente esperou até que o canudo suspenso atingisse o equilíbrio, né, uma posição estável, e a gente mediu a distância final entre os 2 canudos, que vai ser usado para os cálculos posteriores. Aí agora vem um vídeo da realização do experimento. Vou colocar aqui para mandar o vídeo. Aí a gente colocou o canudo que estava solto em aproximação com o que estava suspenso. A gente percebe que ele gera uma força de repulsão, igual está tendo no vídeo, e a gente esperou até essa posição ficar mais estável. Aí com essa posição a gente determinou a distância, certo? E alguns cálculos trigonométricos das forças ali envolvidas, que vai ser mostrado posteriormente. Aí agora
falando um pouco sobre os resultados, os resultados mostraram que os canudos eles se repelem, né, devido às cargas elétricas do mesmo tipo. E com a posição dos dois canudos, a gente pôde determinar também a intensidade da força eletrostática, certo? De acordo com as forças envolvidas, que no caso ali seria a força elétrica e a força peso, pelo desenho ali da representação do experimento e pelo diagrama do lado direito, certo? Então a gente pôde concluir pela lei de Coulomb, certo? Utilizando a massa do canudo, que é de 1 grama, a distância entre os dois canudos foi de mais ou menos 1 centímetro, e o valor da gravidade sendo 9,81 metros por segundo quadrado, a gente pôde concluir, então, pelo equilíbrio das forças, que a carga do nosso canudo era de 1,35 vezes 10 a menos 8 Coulomb, certo? Passando aqui para o próximo slide, vou falar para o Marco Aurélio falar um pouco para a gente sobre como que a gente determinou, né, a quantidade de canudos para acender um LED. Então, galera, a gente fez o seguinte: nós tratamos aqui o cálculo da energia potencial elétrica do LED, que foi adquirida através, né, do princípio. Como é que é o nome do cara? Pela lei que fez com que a capacitância, que é a carga dividida pelo potencial elétrico, a gente conseguisse utilizar dele para fazer com que a integral dessa equação, caracterizada pela integral de superfície, né? Nesse caso aqui, utilizando a energia como o lado esquerdo da equação, e do lado direito nós temos aqui a carga e o potencial. E aí, com a derivada, não, a integral mesmo. Com a integral de U para V, nós conseguimos observar ali na equação que nós temos a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que C vezes V ao quadrado. Não é isso? E como nós integramos, logo após, quando nós fizemos a derivada, nós obtivemos o seguinte parâmetro, né? Que a energia potencial elétrica está ali com 1 sobre 2 vezes a carga do canudo, vezes 2, né? Que seria a derivada em V. E aí nós temos no final 1,35 vezes 10 a menos 8 a energia necessária do canudo, que um canudo gera sobre o LED, perdão. E aí, quando a gente faz o total da energia do LED dividido pelo total da energia potencial elétrica que a gente descobriu, nós verificamos que são necessários apenas 2 canudos para acender um LED de uma maneira forte. Sendo que a gente utilizou a equação normal, né, que energia é o potencial do LED vezes a carga da fonte, e aí nós obtivemos ali 2,7 vezes 10 a menos 8 joules. Perfeito. Seguindo então com a nossa apresentação, você pode falar um pouco para a gente, Eric, agora sobre a análise, né, dos resultados? Após realizar os cálculos, eletrizamos um único canudo por atrito e aproximamos um LED para observar o que aconteceria. O LED acendia brevemente, permanecendo aceso por aproximadamente 1 segundo, o que indica que a carga acumulada no canudo era suficiente para gerar um pequeno pico de corrente, mas insuficiente para manter o LED aceso por mais tempo. Perfeito. Agora acho que a gente tem um vídeo mostrando como se deu o experimento. Partindo aqui então para o vídeo do experimento de acender um LED com um canudo eletrizado. Vamos aqui ver o vídeo. Agora já foi. Então no vídeo ali deu para ver, né, que o LED ele teve uns picos, ele acendeu a luz por conta da carga que estava ali ao redor no campo do canudo que estava eletrizado, certo?
Então, Júlia, você pode falar um pouco para a gente sobre as conclusões desse experimento? Posso sim. Bom, esse experimento, ele ilustra a aplicação prática da lei de Coulomb, né, na determinação da carga elétrica de um canudo eletrizado por atrito. Quando a gente interage um canudo com... Quando a gente interage dois canudos quando a gente interagiu os dois canudos carregados, a gente conseguiu observar as forças de repulsão, né? Confirmando que a intensidade dessa força depende da magnitude das cargas e da distância entre os objetos. E quando a gente tentou acender o LED com apenas um canudo, ele piscava brevemente, porque, igual você disse, a carga gerada pelo atrito era limitada e se dissipava rapidamente. Então, ela não era suficiente para manter o LED aceso de forma contínua. Esse comportamento reforça a ideia de que a energia acumulada em um único canudo é insuficiente para sustentar uma corrente elétrica constante, necessária para o funcionamento prolongado do LED, né? Perfeito. Então aqui a gente conclui, certo? O experimento 1, os resultados, e agora a gente pode partir para o nosso segundo experimento, certo? Que era um eletroscópio de folhas. Então, Eric, você pode falar um pouquinho para a gente do objetivo dos materiais desse experimento? O objetivo do experimento é investigar a presença e o tipo e a intensidade das cargas elétricas. O dispositivo permite observar a interação entre as cargas, pois as folhas metálicas do eletroscópio se afastam ou se aproximam dependendo da carga aplicada à haste. Esse comportamento visualiza de forma prática como as cargas elétricas influenciam materiais condutores e permite a análise da repulsão ou atração gerada pela presença de cargas semelhantes ou opostas. Os materiais utilizados foram um recipiente transparente com tampa, um pedaço de arame, papel alumínio, um canudo e uma fita isolante. Perfeito. Agora a gente vai para a parte da montagem, certo? Vou falar um pouco aqui sobre a montagem. Primeiro a gente fez um furo no centro da tampa do recipiente para passar um pedaço de arame, certo? Que fica uma parte por fora e uma parte por dentro do recipiente. A gente usou uma fita isolante ao redor do canudo para garantir que o arame não caísse, para prender na tampa. E na parte do arame que vai ficar dentro do pote, a gente fez uma pequena curvatura, como se fosse um gancho, e a gente recortou o papel alumínio, certo? Cortou 2 pedaços no formato retangular, mais ou menos do mesmo tamanho. De preferência que eles fossem iguais, né? Mas ficaram ali no mesmo tamanho. A gente fez um furo na pontinha deles e passou nesse gancho, de forma que eles ficassem ali próximos um do outro. E por fim, a gente colocou o resto do papel alumínio que sobrou, fez uma bolinha e colocou na extremidade externa do arame, certo? E o experimento ficou como está representado na imagem, certo? Agora, Marcos, você pode falar um pouco para a gente como que a gente realizou esse experimento? Na realização desse experimento, nós tivemos a geração de carga elétrica dentro do sistema para fazer com que as folhas de alumínio se mantessem afastadas, né? Então a gente fez isso induzindo corrente elétrica primeiro dentro do eletroscópio, através de encostar o canudo eletrizado na bolinha de alumínio que conduziu por um material fio condutor, né, para as folhas que estavam internas. Aí nós depois pegamos, né, tiramos o canudo, só que nós tocamos levemente com a mão sobre a bolinha para fazer com que as cargas se dissipassem de uma forma onde ficassem apenas as cargas elétricas positivas, eles pudessem, ou no caso que a gente testou, foi fazer um afastamento entre elas. E na outra parte do experimento nós fizemos o contrário. Nós tentamos tirar todas as cargas positivas e deixar as negativas para que as folhinhas se juntassem. E foi isso que a gente fez. E tá exemplificado aqui no nosso slide do 1 ao 5, né? Eu tentei resumir tudo isso. Perfeito.
Agora a gente tem aqui um vídeo, certo, de como procedeu o experimento. Vou produzir aqui. Você assistiu o vídeo que vi sobre um produto que você bota sal e água e liga 3 leis? Você assistiu esse vídeo? Eu notei um de sal e água que gelava coisas. Não, esse que está Então, esse foi o vídeo. A gente, como o Marco falou, a gente fez todo aquele procedimento com o cânodo eletrizado, depois encostando na bolinha. Aí deu para perceber pelo vídeo, né, o movimento das folhas de alumínio se afastando e ora elas se juntando, certo? Então, agora a gente vem para a parte dos resultados. Você pode falar um pouco para a gente dos resultados do experimento? Bom, então, no início do experimento, tanto o eletroscópio quanto os canudos eles estavam neutros, né? Ou seja, eles tinham a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Depois que a gente eletrizou o canudo, a gente fez isso com papel, o canudo ele adquiriu uma carga. E quando a gente aproximou esse canudo no eletroscópio, essa carga foi transferida para... Bom, no início do experimento, tanto o eletroscópio quanto os canudos, eles estavam neutros, ou seja, eles tinham a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Quando a gente eletrizou o canudo, nesse caso a gente fez isso com papel, o canudo ele adquiriu uma carga. E quando esse canudo eletrizado ele foi aproximado do eletroscópio, essa carga foi transferida para as folhas metálicas, fazendo com que elas se repelissem, né, devido à repulsão entre cargas iguais. Já na segunda aproximação, parte da carga foi transferida para o eletroscópio, ou seja, ele ficou carregado. E quando a gente tocou o dedo na bolinha de alumínio desse eletroscópio, essa carga foi dissipada para o nosso corpo, fazendo com que o eletroscópio voltasse ao estado neutro, né? Fazendo com que essas folhas metálicas elas voltassem para o estado inicial, digamos assim. Beleza. Então, esse foi o resultado do nosso experimento do eletroscópio. E agora a gente pode apresentar sobre a conclusão agora, né, no caso, para concluir. Aí, você pode falar um pouquinho, Érico, para a gente, da conclusão? Posso? O experimento confirmou a transferência de carga elétrica por atrito, na hora que a gente esfrega ali o papel no canudo. E mostrando que ao aproximar o canudo eletrizado, depois do atrito do eletroscópio, as folhas metálicas se repeliram. Isso indicou que a carga foi transferida para o eletroscópio. Ao tocar o dedo na bolinha de alumínio, a carga foi dissipada, retornando o sistema ao seu estado neutro. O experimento destacou como as cargas se comportam e como podem ser manipuladas e observadas em um dispositivo simples, como esse eletroscópio aí que a gente criou. Perfeito. Então, foi isso em relação ao experimento do eletroscópio, certo? A gente pôde realizar o experimento com sucesso, vamos colocar assim. E agora a gente vem para o experimento da pilha galvânica, certo? Eu vou apresentar aqui. Então, o objetivo do experimento foi construir uma pilha galvânica para gerar energia elétrica e medir a voltagem produzida, certo? Em seguida, a gente usou a energia, né, a corrente gerada ali, para ligar 3 LEDs em série, que permitiu observar como a tensão da pilha afeta o funcionamento dos LEDs, certo? Então, os materiais que a gente usou foi um pedaço de madeira, né, um quadradinho de 5 por 5 centímetros, para usar como uma base. A gente usou palito de churrasco para a estrutura, papelão, moedas de cobre, zinco, arruela de zinco, né? Água com sal, fios de cobre, 1 multímetro e 3 LEDs. A montagem, certo? Primeiro, marque a base da madeira com a moeda de cobre e faça 5 furos, um no centro da marcação e os outros igualmente distribuídos ao redor. O furo central serviu, no caso, né, para passar um fio de cobre que ficará em contato com a primeira moeda da pilha, que é de cobre, né? Enquanto os outros furos serão usados para inserir os palitos, para dar mais estabilidade para a pilha que a gente foi montando uma em cima da outra. Em seguida, a gente cortou os pedaços de papelão no formato da arruela de zinco e a gente molhou eles na água salgada, certo? Depois a gente montou a pilha seguindo a sequência. Moeda de cobre, em cima vem um papelão umedecido, aí em cima vem a arruela de zinco. Depois a gente foi repetindo essa sequência, né? Logo em seguida vem outra célula
a gente considera isso uma célula, né? E foi colocando uma em cima da outra. E depois a gente foi testando com um multímetro a cada etapa para ver se estava realmente ali aumentando a diferença de potencial, né? Porque cada célula dessa tem uma diferença de potencial de 0,7 volts, mais ou menos. E aí, a cada célula que a gente fosse colocar, tinha que ir aumentando proporcionalmente a quantidade, certo? E para ligar os LEDs, a gente adicionou fios de cobre adicional, certo? E fez as devidas conexões nos LEDs para garantir que a voltagem da pilha seja suficiente para acender os LEDs. Você pode falar um pouco para a gente como a gente fez esse experimento? Bom, depois que a gente montou a pilha, o próximo passo foi medir a voltagem gerada por ela, né, utilizando o multímetro. Para fazer isso, a gente conectou as pontas as pontas do multímetro nos fios que estavam ligados à pilha, né, e observamos a voltagem. Bom, com isso, a gente garantiu, a gente permitiu, né, isso nos permitiu verificar a quantidade de energia elétrica gerada pelas reações químicas entre a moeda de cobre, o papelão umedecido e as arruelas de zinco. Em seguida, para testar a eficiência da pilha, a gente conectou 3 LEDs em série nos terminais dessa pilha. A gente usou fios de cobre para fazer essas conexões. E ao ligar os LEDs, a gente observou que eles acendiam, o que indicava que a voltagem gerada por essa pilha era suficiente para alimentar esses LEDs. E se caso fosse necessário, mais camadas eram adicionadas para aumentar a voltagem, né, e garantir que os LEDs acendessem corretamente. Então, o que a gente fez foi... Perfeito. A gente basicamente ia Pode falar. A gente basicamente ia colocando um LED por vez e testando se, ao adicionar outro, o segundo LED também acendia, né? E se fosse necessário, a gente colocava mais célulazinhas dessa. Então, esse foi o procedimento do experimento, certo? Agora a gente tem um vídeo de como foi realizado, certo? Esse procedimento. Então, primeiro a gente colocou ali, né, o multímetro no modo de voltagem nos terminais da pia, marcando ali mais ou menos 11 volts. Depois a gente ligou ali os LEDs em série, né? Aí quando a gente liga, coloca as conexões, dá para ver que os 3 LEDs acendem, né? Então foi esse o vídeo do nosso experimento. Você pode falar um pouco para a gente, Marcos, sobre o resultado? Tem que desmontar isso. Então, o resultado, né, que a gente obteve foi muito bom na explicação da construção da pilha em relação a 2 eletrodos, né, e uma ponta salina, gerando essa voltagem, né, que a gente fez, e como o acúmulo dessas pilhas foram aumentando a energia para gerar uma voltagem e uma carga maior, né, que nesse caso aí a gente observou um princípio eletrostático do acúmulo de energia dentro de células, né? E aí, o que acontece? Dentro desses resultados é que a gente utilizou 23 células no fim das contas. Então, foram 23 células empilhadas para gerar 11 volts em média. Então, claro, né, com as devidas perdas, nós geramos 0,7 mais ou menos, né? E com esses 11 volts, nós geramos carga suficiente para ligar apenas 3 LEDs. Então, quer dizer que a voltagem não está diretamente ligada à carga nesse quesito, né? Esses foram os elementos, como eu posso dizer, experimentais, né, que a gente obteve nesse experimento. E eu acho que é isso. É isso mesmo. Então, esse foi o resultado, né? Vamos ver aqui agora a conclusão. Você pode falar um pouco para a gente, Eric, da conclusão do experimento? Através desse experimento, observamos que a quantidade de camadas utilizadas na pilha galvânica teve um impacto direto na voltagem gerada.
com o aumento das camadas resultando em maior energia elétrica. Isso evidencia como a pilha pode ser escalada para produzir mais energia, dependendo do número de camadas de moedas de cobre, papelão e zinco. A experiência demonstrou a relação entre a estrutura da pilha e a quantidade de energia gerada, além de mostrar sua capacidade de alimentar dispositivos simples como o LED. Perfeito. Então, esse foi o nosso experimento, certo? Da pilha galvânica. O detalhe é que a pilha galvânica, né? O cobre e zinco, nesse caso, o cobre era o elemento que reduzia, certo? Que ele recebia os elétrons, e o zinco era o elemento que oxidava, doando os elétrons, certo? E como foi falado anteriormente pelo Marco, essa voltagem, né, ela não está impactando direto na corrente, porque ali, como a estrutura não está bem conectada, teve ali as devidas perdas, então teve uma variação na corrente, ela também não era uma corrente contínua, né? Então, por isso, foi preciso uma voltagem um pouco maior do que o normal para acender o LED. Então, Marco, você pode falar um pouco para a gente agora sobre o objetivo, os materiais da lâmpada incandescente? Certeza. Experimento? O que acontece? Nesse experimento da constituição de uma lâmpada incandescente, nós geramos, né, luz utilizando um grafite como filamento, ou seja, passando-se a corrente por dois polos, e aí quando a corrente entrava no grafite de carbono, encandeava e fazia uma luz, não é isso? Então, nós utilizamos um pote de vidro com tampa, dois fios com jacaré, né, para aportar o grafite. Um grafite 0,7, ou seja, um bastão de grafite que tenha 0,7 milímetros de comprimento, ou de diâmetro, perdão, uma vela e uma fonte. E aí foi utilizado para fazer com que o grafite se transformasse numa resistência, né, e emitisse luz quando passasse a corrente por ele. Perfeito. Então, esses foram os materiais que a gente usou, né, o objetivo do nosso experimento. Vou falar um pouco aqui sobre a montagem. Então, primeiro a gente fez 2 furos na tampa do recipiente de vidro, suficientemente grande para passar os fios de cobre, né? Depois a gente se certificou de que os fios tivessem comprimento suficiente para alcançar a parte interna do pote. Em seguida passou, olha ali o potinho de vidro do nosso experimento com L. Em seguida a gente passou os fios através do furo, certo? De modo que as extremidades dos jacarés ficassem voltadas para dentro do pote. Para garantir que os fios fiquem fixos e não se movam, né, a gente usou cola quente para prender os fios na tampa. Depois de apoiar o fio, a gente posicionou a vela na parte interna da tampa, garantindo que ela esteja bem posicionada e segura. E por fim, a gente prendeu o pedaço de grafite dos jacarés, né? Então a gente tem a fotinha de como ficou mais ou menos o nosso experimento, certo? E agora a gente vai para a parte da realização do experimento. Você pode falar um pouco para a gente, Júlio? Posso sim. Bom, para realizar esse experimento, primeiro a gente começou acendendo a vela dentro desse pote de vidro, para que possa gerar um vácuo, né, dentro dele. E depois desse processo, a gente conectou os fios a uma fonte de alimentação, e nessa fonte a gente conseguia controlar a voltagem e que atravessasse o grafite, certo? E gradualmente a gente aumentou a potência até que os grafites começassem a encandecer. E em seguida a gente ajustou a corrente e a potência para estabilizar a incandescência do grafite, de forma que ele ilumine de maneira semelhante a uma lâmpada. Beleza, então essa foi a realização do nosso experimento. Agora a gente vai ter um vídeo, né, aqui mostrando como que foi o experimento. É um vídeo um pouquinho mais longo. Aumenta mais. Esse 0,7 ele traz mais. Que já foi tudo. Deixa eu dar atenção. Pronto, como vamos? Tá cozinhando? Ainda, nesse ponto? Vamos demorar 2 meses, então? É que eu tô ensinando. O que precisa? E coisa outra. El experimento te elimina ou te introduce. E agora que o grafite começou a encandecer, demorou um pouquinho, mas deu certo. Nesse primeiro momento a gente estava aumentando a corrente, né,
Então, esse foi o nosso experimento da lâmpada. Ficou uma lâmpada bem top, legal aí. E agora a gente vem para os resultados. Você pode falar um pouco para a gente, Eric, dos resultados? Posso? Concluímos que, com base na análise do espectro da radiação de corpo negro, que nossa lâmpada se comportou de maneira similar a uma lâmpada convencional, alcançando uma faixa de temperatura entre 200 e 300 Kelvin, é isso? É isso. Acabou de passar um moto aqui, que foi mal. E emitindo uma luz com tonalidade amarelada barra alaranjada. Ao comparar com lâmpadas convencionais que operam na mesma faixa de temperatura e cor, podemos afirmar que o experimento foi conduzido com sucesso. Eu também posso falar que o ponto-chave do experimento foi garantir que dentro do pote não tivesse oxigênio, porque foram feitas diversas tentativas ali e o que estava prejudicando ali o experimento que fazia com que não desse certo, que a versão não estava muito boa. Então, foi muito importante ali colocar a vela por dentro, né? Que ela consumiu o oxigênio ali e criava um vácuo lá dentro, em um espaço sem oxigênio, e utilizar a cola quente para vedar os dois fios de cobre, para não permitir também a entrada do ar. E é isso. Então, esse foi o nosso resultado, né, da lâmpada. Como o Eric falou aí, a gente teve um pouco de dificuldade na hora de testar, mas deu certo, ficou bem forte. Nossa lâmpada durou até que um tempinho bom. Então, aqui a gente encerra, né, os nossos experimentos da primeira prática, certo? E essas foram as referências utilizadas por cada um dos nossos experimentos, né? Todo mundo aqui no grupo contribuiu para todos os experimentos. Todos os experimentos que a gente conseguiu fazer dar certo. E essa foi então a nossa apresentação de como se procedeu e os resultados de cada experimento desse. Então, é isso aí. Obrigado. Pode acabar o vídeo aí. Acabou? Acabou. Acabou. Deixa eu parar a gravação. Caramba,